vê hoje, assim, quais são os maiores desafios da medicina hoje? O que você acha que são os desafios, sei lá, aí eu vou deixar você livre para me falar de diversos âmbitos, seja em termos da saúde mental como um todo, ou questões tecnológicas, ou como a gente consegue empreender o nosso negócio, porque hoje as clínicas, a maioria das clínicas tem que ter uma visão mais empreendedora para conseguir se sustentar no mercado, né? Se eu não tiver uma visão do que é o negócio, utilizar a tecnologia de uma forma produtiva para o meu negócio, é muito trabalho, né? É muita energia e pouca luz, né? Sim, com certeza. O que você vê, assim, quais são os principais desafios hoje desse mercado, assim? Eu penso, assim, pensando na medicina, na saúde mental, eu penso que é integrar. A dificuldade é integrar. E, por exemplo, se eu for falar da minha área, eu começo pela integração do corpo e da mente. As pessoas fazem uma cisão do corpo e da mente, como se fossem entidades cindidas, sendo que nós somos uma coisa só. O problema começa daí. Isso gera um problema muito grande. Então, muitas pessoas pensam que, por exemplo, as questões físicas ou as comorbidades físicas não têm um atrelamento ao seu desequilíbrio mental. E não tem como. Toda questão física, ela certamente vai ter um pedaço da gênese dela que vai ter uma coisa oriunda lá, né? Tirando algumas doenças que realmente, nossa, que foi algo somente orgânico. Que na psicologia a gente fala assim, a maioria, né? Sim. Essa é a minha visão. Muitas pessoas não concordam, mas a minha visão é que a maioria das doenças, elas têm um início emocional, mental, e que quando chega no físico, ela somatizou ali, né? Do tipo, eu já tava dando sinais, agora já que você não viu, deixa eu localizar em um lugar para você olhar, né? E tudo começa do sutil e vai pra matéria, né? Se a gente for pensar na própria natureza. Então, óbvio que vai começar em um plano mais sutil do pensamento e a gente vai materializar. Então, eu penso que isso é um ponto, né, da gente integrar. E a própria cisão, essa cisão fala muito sobre a cisão dentro do meio médico, né, que aí, essa coisa que já tá melhorando muito, mas também que não é tão natural, acho que para a maioria das pessoas, né, de trabalhar em equipe, tirando algumas especialidades que realmente, que elas sem uma equipe não vão para frente. E eu penso também que essa lógica meio que de combater as doenças e os sintomas também não é uma lógica muito interessante. Porque todo sintoma e toda doença são mensageiros de alguma coisa profunda, de algo. Elas estão tentando... É uma forma de... É uma linguagem do corpo. É um sinal, né? Então, por exemplo, pra gente, na psiquiatria, todo sintoma, ele traz uma história. Caramba, é uma riqueza um sintoma. Agora, se eu sou médica e olho pro sintoma como, nossa, é meu inimigo, eu tenho que combater isso aqui, perdi. Eu não me conecto com o paciente, eu não vou querer entender quando aquilo surgiu, em que contexto. Ele é o caminho, né? Ele é a rota. Então, assim, eu acho que essa lógica de matar, de vamos acabar, vamos exterminar. Caracas, eu acho isso meio bruto, sabe? Eu acho que a gente tem que sentar do lado e ver. E aí pode ser uma visão de não ver a causa raiz mesmo. Sim, né? Porque você só pensa naquilo como um mal. Será que é um mal? Será que, na verdade... É óbvio, eu não tô falando... não, então beleza, você vai ter uma doença, vamos deixar a pessoa morrer. Claro que não tem a ver com isso, mas eu tô falando... O que isso diz pra gente sobre essa pessoa? O que isso diz pra mim sobre indícios de que essa pessoa não tá vivendo em equilíbrio, ou não tá sendo toda a sua potência na vida, e às vezes tá sentindo uma tristeza enorme por isso. Então, eu sempre tento ver... E aí, eu acho que é uma coisa também da medicina... de, às vezes, ter uma rapidez no pensamento muito grande e já ter o julgamento muito rápido. Faz uma associação e já o diagnóstico. Eu acho que essa questão do tempo na medicina vai mudar muito. É óbvio que tem coisas que tem que ser... O tempo num protocolo de AVC, de infarto, em várias outras questões. Mas eu acho que essa questão de a gente poder trabalhar com mais tempo e qualidade vai abrir mais espaço para a gente olhar com mais compassividade e profundidade para o que aparece na nossa frente, né? Então, eu penso que isso também está modificando. As pessoas estão vendo essa necessidade já, né? Sim. E essa coisa do sintoma, eu comigo, né? Toda vez que eu tô com uma dor de cabeça, por exemplo, porque eu sou péssima para tomar remédio, eu evito até... Eu tenho que estar passando muito mal. Sim. Ou tem que ser uma coisa assim que não tem outro jeito, né? Então, por exemplo, toda vez que eu tô com muita dor de cabeça, enquanto eu não entendo emocionalmente o que é aquela dor de cabeça... às vezes eu até preciso tomar um remédio, mas eu só apago o sintoma depois que ele me deu toda a mensagem, sabe? Sim. E muitas vezes a dor de cabeça passa. É isso. Né? Quando eu entendo exatamente o que é aquilo, quando eu chego lá no... então era isso, né? A mensagem era essa, né?
Então, isso que você falou tem uma importância muito grande, porque às vezes a doença é um caminho, Total. o sintoma é um caminho, Total. né? E você pensa se, por exemplo, nosso papel, aí eu tô falando como psiquiatra, né? Se torna... por exemplo, eu vou atuar como uma pessoa que gera ou traz a consciência para o outro. Eu faço isso muito com os meus pacientes, né? Eu tento... Exatamente isso que você falou. Então, tá. A gente tá percebendo que isso aqui é recorrente. Vamos tentar ver o que aconteceu. Aí a gente vai tentando ver, né? Nossa, então quer dizer que nos momentos que você sentiu isso, você sentiu muita raiva e a pessoa normalmente fica meio, pô, não queria sentir raiva. Não, peraí, vamos ser amiga aqui da raiva. Vamos deixar a porta aberta para ela, vamos deixar ela entrar, vamos servir um chá aqui. E aí a gente vê, então tá. Então quer dizer que nas vezes que você sente raiva, você tinha uma necessidade X que não foi atendida. Vamos prestar atenção nisso? Aí a pessoa meio que, caramba, então quer dizer que quando eu senti raiva, ou então com essa pessoa, normalmente é porque eu tô passando esse... Ou seja, virou uma ferramenta para você. Saiu de um problema, de um, nossa senhora, uma condenação, porque não pode sentir, essa coisa, né, que também o sentir se torna um problema, para uma ferramenta. Caraca, se fala sobre mim isso. Tá me indicando uma coisa que eu não tô... Tá limpando minha lente da cegueira aqui que eu tô agora. Eu penso que olhar por aí é melhor, né? E isso é interessante porque a gente fala muito, como é que... Muitas pessoas perguntam, né? Eu como psicóloga, você como psicóloga, como é que eu faço para reduzir meu estresse? Como é que eu faço para gerenciar? Porque é inevitável, né? Sim. A vida que a gente leva, o caos e o estresse é inevitável, né? Faz parte da nossa vida. O cortisol também é vida, Com né? certeza. Ele em excesso, com certeza, ele prejudica, mas ele faz parte da nossa vida, ele é importante pra gente, né? Metabolicamente falando. Evolutivamente. Evolutivamente falando. Sim. E aí, isso pra mim é uma estratégia de abordar o estresse, sabe? Quando eu sinto alguma coisa física, eu mergulhar um pouco naquilo, eu entender o que é a dor de estômago, né? Eu deixar ela se expressar um pouco, né? Não apagar logo com remédio, ou a dor de cabeça, né? Ou até uma gripe, quando a gente fica gripado. Mas é vírus, enfim. Mas muitas vezes, quando você não sabota logo o sintoma, medicando, apagando, embotando. Eu usei a palavra sabotagem, mas na verdade é embotar o sintoma. Ele traz a mensagem e às vezes isso aconteceu comigo, assim. Né? Eu fiquei gripada num dia. Às vezes no outro eu falei, caraca, já fiquei melhor, porque eu mergulhei naquilo, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, como é que eu faço para reduzir o estresse? Eu falo, cara, não tem jeito. Na verdade, você vai reunindo mesmo repertório interno para lidar com essas coisas que chegam, né? E aí você vai, de alguma forma, conseguindo internamente, do seu jeitão, fazer esse gerenciamento do estresse, porque é inevitável. Tem muitas coisas da nossa vida, atualmente, que o estresse é inevitável. Se a gente não aprende a ter esse relacionamento com ele, né? Isso. Porque muitas vezes, principalmente dor de cabeça, dor de estômago, às vezes um resfriado que deixa a imunidade baixa, muitas coisas estão relacionadas ao excesso mesmo. Claro, com certeza. De estresse da nossa vida cotidiana, né? Então, não tem como fugir. Não Na tem verdade, como. A gente precisa acolher, né? Exato. E não tem como fugir... Você está falando do estresse, mas, por exemplo, se a gente for pensar, né? Nós somos seres que sentem. Sim. Para uma pessoa não sentir, tem um jeito, é estar morta. Então, você está morto se você não está sentindo, né? Enfim, não tem condição. Então, essa questão também de tudo bem, né? Ao longo da nossa história, a gente foi desenvolvendo primeiro a questão da razão, né? A gente foi foi se desenvolvendo intelectualmente até para chegar nesse nível de tecnologia que a gente está. E essa questão emocional ficou meio sufocada mesmo, porque parecia que isso atrapalhava lá atrás. E agora essa coisa vem à tona, né? Principalmente através das crianças, os problemas dentro das escolas, as pessoas percebem que elas não têm a mínima gestão emocional, elas nem sabem como fazer isso, elas acham que elas não têm que sentir, ou acham que isso é um problema. Então, é isso que você falou. A gente vai viver sem sentir? Não. Então, vamos entender como é que a gente faz para manejar, como é que a gente faz para viver uma vida em equilíbrio, mesmo sentindo as coisas mais atrozes possíveis, mesmo sentindo aquelas coisas que às vezes a gente pensa, caramba, que incômodo enorme, eu queria que isso aqui sumisse. Mas não é assim, né, que funciona. Então, é isso que você falou, saber e amealhar ferramentas.
Porque a gente não nasce sabendo isso também, né? Não tem como. É um aprendizado. É um aprendizado diário para todo mundo, né? E aí é um trabalho mesmo de se acolher, né? De entender, sim. de aceitar, sim, né? Sim. Essas questões. E práticas, né? Muitas práticas. Existem, por exemplo, mindfulness, ou se a gente for pensar nas práticas meditativas, no próprio exercício físico, na forma que você vive, a forma que você institui sua rotina. Todas essas práticas te ajudam a ter esse equilíbrio, essa segurança, essa tranquilidade para estar ancorado quando as emoções passam por você, né? Para poder sentir sem pensar que aquilo vai te desestruturar ou que você é aquilo que você está sentindo, né? Não se confundir com aquilo. Mas isso é uma prática, né? Não é de graça que isso vem. Sim. Como é que você vê o futuro da medicina? Nossa, eu acho que vai ser muito mágica. Eu fico até emocionada, assim. Sim. Eu acho que... Eu penso que a espiritualidade vai se juntar com a medicina, né? Sim. Gente, aí não tem fronteira, né? E aí vai ser incrível, porque Sim. só olhar para o corpo físico não está sendo suficiente. Sim. E a gente pensar na alma e, nossa, a gente poder estudar isso e levar tudo que já está pronto, tem muita coisa pronta. Sim. E pessoas que estudam isso, sabe? Livros e, nossa, quando todo mundo tiver acesso e aberto para isso, vai ser incrível. Vai ser incrível. Acho que a coisa vai dar um salto quântico, assim. E você acha que a tecnologia vai apoiar esse Eu penso que salto sim. quântico? Eu penso que a tecnologia está a nosso favor, né? Porque, na verdade, eu lembro que há muitos anos eu estava escutando um podcast de uma educadora brasileira que ela trabalhava em Harvard com alunos brasileiros. E ela falava assim, gente... Isso há muitos anos, eu estava na faculdade escutando esse podcast. Ela falava assim, gente, no futuro, a tecnologia... Na verdade, o papel das escolas, o papel, acho que da medicina, né, dos médicos, as pessoas vão ter acesso a tudo. E o que vai acontecer? A gente vai precisar gerar e formar bons líderes que façam boas escolhas. Então, na verdade, eu acho que a questão do médico no futuro vai ser uma coisa dele mais amparar e nortear, porque a pessoa já vai chegar com informação até ele, já está acontecendo isso, né? Então, eu acho que o cara vai ser uma âncora ali para falar, é esse o caminho, é esse... Eu acho que a verticalização vai tombar, não tem como, vai ser uma coisa muito mais horizontal, né? Mesmo porque o nível de alfabetização está melhorando, a escolarização está melhorando, então as pessoas estão tendo muito acesso. Muitas vezes elas chegam até com informação que o médico nem tem, porque ele já viu o artigo. Exatamente. Então, o médico vai ser muito mais um guia, eu acho que um líder, né? Uma pessoa que vai... E aí, eu acho que isso vai vir da postura de vida dele. E eu acho que ele vai ter que ser muito mais congruente com a melhoria da própria saúde para poder fazer isso com destreza. Do que uma pessoa que detém o conhecimento, as pessoas vão lá saber o que ele acha daquilo, sabe? Então, falar, não, meu filho, é isso aqui. Não penso que vai ser assim. E a tecnologia é isso. Ela dá toda essa informação, né? Ela orienta as pessoas. Orienta não, ela dá informação para as pessoas, né? Isso que você está falando, me veio até uma questão, eu fiquei pensando, o que eu tenho visto na minha prática também, né? Antes as pessoas aceitavam com muito mais facilidade os medicamentos. Sim. Hoje em dia elas estão muito mais antenadas, assim, né? Elas pesquisam, Sim. elas veem outras pessoas falando, elas vão buscar, né? Então, antes era... Porque o médico, ele sempre teve essa postura de autoridade, você percebe claro, isso, né? Claro. Quando você sai da universidade, você já é uma autoridade. Sim. É uma coisa meio que social, Sim. né? Você ganha realmente né? Tem uma postura na sociedade diferente, Tem. todos os médicos, né? Isso é cultural, né? cultural. É da história. Exatamente.